Bem-vindos ao nosso vídeo sobre o trabalho de português. Vamos falar um pouquinho sobre variações linguísticas e a norma padrão. Somos do primeiro ano A. O grupo é composto por Lara, Júlia, Raíssa, Jamile, Letícia e Maria Alice. Então, para começar a discussão, a Júlia vai explicar um pouco para a gente sobre o que é a norma padrão e para que ela serve. Então, a norma padrão, quando a gente fala de norma padrão, a gente tem que ter ideia que ela é a forma gramaticalmente correta que vinculamos a uma língua modelo. E para se referir à norma padrão, a gente precisa seguir certas regras gramaticais. Ela tem o objetivo de formalizar a escrita e levar um diálogo mais formal. A gente usa geralmente a norma padrão no nosso cotidiano. Utilizamos em situações como concursos, redações, nos tribunais, em entrevistas, pode ser de emprego ou não, nos currículos e em certos locais de trabalho. Bem, como a Júlia disse, essa fala é muito utilizada em lugares mais formais, como em concursos, pessoas que trabalham com documentos, e pessoas de alto escalão de escolaridade. Então, normalmente são essas pessoas que vão se utilizar dessa língua. Mas também não é raro você ver isso em pessoas mais comuns, por assim dizer, porque isso está no nosso cotidiano, sendo ensinado em escolas, faculdades, universidades. Então, é algo que pode estar em qualquer lugar, mas tem um momento exato para se utilizar. Bom, próxima pergunta seria: é fácil obedecer à norma padrão? É sim, já que é uma língua modelo que todo mundo fala, entende e ainda é ensinada nas escolas. Ela é fácil de obedecer, ainda que tem muitas regras que não são utilizadas no dia a dia. Sim, ela é algo que está aí, que sempre foi ensinada, mas tem pessoas que têm problema para entendê-la. Então, quais as opiniões de vocês sobre a norma padrão? Então, eu acho que é importante o uso da norma padrão, ainda mais em algumas situações em específico que pede uma formalidade na fala e na escrita, como, por exemplo, a Júlia disse, né, locais de trabalho, de apresentações, até na escola mesmo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho também que, por ter esse uso da norma padrão, gera um certo preconceito linguístico, já que algumas pessoas vivem corrigindo e chega até o ponto também de menosprezar os outros simplesmente pelo modo que alguém fala. O que a gente sabe que não deve acontecer, né? Já que a gente tem que levar em consideração também a região que essa pessoa vive e o nível de escolaridade dela. Mas também essa questão sobre o nível de escolaridade, a gente tem que pontuar o fato de que tem gente com alto nível de escolaridade, mas que mesmo assim tem umas palavras, né, no vocabulário dessa pessoa que são consideradas erradas, né, entre aspas, vamos por assim, na visão dessas pessoas que sempre seguem esse padrão linguístico. Então, isso não se aplica a todos os casos também. Mais alguém tem uma coisa para falar? Então, vamos seguir para a próxima questão. Vocês já ouviram alguém ser acusado de falar errado, seja na vida real ou na internet? Eu já, como, por exemplo, a minha família. A minha família, ela veio da roça. E eles falam do jeito deles, né? O costume deles é falar do jeito de roceiro, né? Vamos dizer assim. E muitas pessoas que seguem essa norma padrão, esse padrão que deve ser seguido, começam a falar que as pessoas que vivem daquele lugar falam errado, ou falam desrespeitando, ou são sem educação, por exemplo. E muita gente da minha família já sofreu por isso, por conta de falar em entrevistas de emprego, por exemplo, falar do jeito deles e não conseguir se dialogar falando da maneira certa, que tem que ser uma padrão. E sofre um grande preconceito linguístico. E essas pessoas, elas têm que entender que não é porque eles falam daquela forma que eles falam errado. É só uma maneira deles se comunicarem e do costume deles. Exatamente. Isso também
pode ser visto no que aconteceu dentro da casa do BBB 21, onde uma participante do Nordeste, Juliette, foi muitas vezes acusada de ser mal educada pelo jeito de falar, que ela disse que ser padrão do Nordeste. E o outro lado da moeda seria a Lumena, outra participante, que mesmo tendo um alto nível de escolaridade e falando a norma padrão, só que bem formal, não conseguia se expressar bem para todo mundo. Muitas pessoas não conseguiam entender o que ela queria dizer. Então, é algo para se observar. Mas por que exatamente isso acontece? Por que as pessoas sofrem esse preconceito? Bom, eu acho que isso acaba acontecendo porque, como algumas regras básicas ou complexas foram estabelecidas na língua portuguesa, quando alguém erra, parece absurdo, tipo, por exemplo, para quem tem noção, né, noção parcial ou 100% de noção das regras da língua, né, da norma padrão. Só que essas pessoas deveriam pensar que a língua portuguesa é muito difícil em geral e, tipo, requer muito investimento na aprendizagem, e isso leva as pessoas mais pobres ou desprovidas de escolaridade adequada não absorverem 100% dessas regras, né? E o julgamento de forma injusta acontece muito nesses casos. Exatamente. E como algumas de vocês falaram, há alguns fatores que vão contribuir com isso, não só para o preconceito, mas para que tenha essa variação linguística. Então, Letícia, explique um pouquinho deles para a gente. Uma das principais é a variação geográfica ou diastópica, que é basicamente o que a Raíssa falou, que existem diferentes modos de falar de acordo com a sua região e os seus costumes. Por exemplo, o Rio, que puxa um pouco X, e a região Sul, que fala um pouco mais puxado para a norma padrão, que é tipo leite. Eles realmente seguem essa norma. E tem outras, que é a variação sociocultural ou diastrática, que é a variação que ocorre entre diversos grupos sociais, que é tipo falar com alguém que seja de alto calão, como por exemplo um juiz, ou falar com alguém que é, sei lá, do meio rural, você não vai falar da mesma forma. E tem a por último, que é a variação de modalidade expressiva ou diasfásica, que é basicamente os diferentes modos de se comunicar, que é tipo a linguagem escrita, que é como se fosse jornais, cartas, a variação falada, que é como se fosse palestras, tem as gírias, libras, etc. E também ocorrem diversas situações que eu falei, né, que eu não vou falar igual com uma pessoa que é de alto calão, como se fosse meu chefe, como que eu falo com meu amigo, por exemplo. Tem que ter esses diferentes modos. Entendi. Então, deveria ser normalizado essas diferenças, porque, querendo ou não, é algo que sempre teve aí essa variação. O português está sempre modificando para atender a mais pessoas. E esse foi o nosso trabalho. Obrigado por assistirem o nosso vídeo. Espero que tenham entendido os nossos pontos e sobre um pouco mais sobre a variação linguística e a norma padrão. Caso alguém se interesse pelas fontes biográficas que usamos, estará nas descrições. Muito obrigada.